Para muita gente que acompanha o fisiculturismo de verdade, esse foi o ano em que Arnold Schwarzenegger chegou no ponto mais absurdo da carreira dele. Não foi apenas mais um ano vencendo, não foi apenas mais um troféu colocado na estante, foi o ano em que o Arnold apareceu maior, mais cheio, mais confiante, mais detalhado, com uma presença de palco que fazia outros parecerem que ainda estavam tentando entender o jogo que ele já dominava. Antes de continuar, já deixa o seu like monstro nesse vídeo, porque esse aqui não é só sobre o Arnold vencendo mais um campeonato. Esse vídeo é sobre entender como um cara conseguiu transformar treino físico, confiança e mentalidade em uma imagem que até hoje ninguém conseguiu apagar. E se você gosta de histórias reais do fisiculturismo, histórias com bastidor, rivalidade, superação e legado, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de músculo, a gente fala do preço, da obsessão e da mentalidade por trás dos corpos que marcaram época. Eu sou Charles Xavier e seja muito bem-vindo. Calma, presta atenção agora. Se você cansou de prometer todo ano que agora vai, esse é o seu momento de fazer diferente. Um pacote completo, balonático, um combo absurdo para quem quer resultado de verdade, sem frescura. Treino masculino completo de 8 semanas, treino para mulheres focado em quadríceps e glúteo por 8 semanas, dieta de bulking de 12 semanas organizada passo a passo, dieta de cutting de 12 semanas para secar sem perder massa, tudo estruturado na mesma linha de métodos usados pelo coach brasileiro que colocou 2 atletas no topo do Mr. Olímpia. Esse tipo de combo custa 300, 400, 500 reais fácil. Aqui é um presente para quem acompanha o Balonático. R$19,90. Só isso, R$19,90 pode ser o ponto de virada do seu ano inteiro. Com disciplina, com foco, com saúde, com um plano na mão e não só promessa. Clica no link ou QR Code na tela, vai direto, garante o combo e começa hoje. Viu nesse vídeo? De brinde, plano para treino completo com ênfase em braço, bíceps e tríceps. Balonático. Só que para entender por que 1974 virou quase uma lenda, não dá para olhar só para a foto dele posando. Tem que entender o momento. Arnold já não era mais só um fisiculturista austríaco tentando conquistar a América. Ele já era campeão, já tinha vencido o Mr. Olímpia 4 vezes seguidas, já tinha derrotado nomes gigantes, já era respeitado dentro das academias, dentro das revistas e dentro daquele universo fechado do bodybuilding. Mas 1974 trouxe uma pressão diferente. Agora ele precisava provar que ainda era o rei, mesmo com um novo gigante chegando para tentar tomar o lugar dele. Esse novo gigante era Lou Ferrigno. Lou era jovem, enorme, alto, pesado, vinha de vitórias importantes e carregava aquela imagem de futuro do esporte. Enquanto Arnold tinha a maturidade, a pose, a carisma e o domínio psicológico, Lou tinha o tamanho bruto, a juventude e a fome de quem queria derrubar o campeão. E isso deixava tudo mais interessante porque o Mr. Olímpia daquele ano não era só sobre músculo, era sobre passagem de bastão, era sobre saber se Arnold ainda era inalcançável ou se o esporte estava prestes a mudar de dono. Mas Arnold não chegou em 1974 como um campeão cansado. Ele chegou como alguém que sabia exatamente o que precisava fazer. Ele não queria simplesmente entrar melhor que Lou. Ele queria entrar melhor que ele mesmo. E esse é um ponto muito importante na história dele. Arnold sempre entendeu que quando você chega no topo, o maior perigo é achar que o que você fez ontem ainda é suficiente hoje. Naquele ano, o físico dele tinha uma mistura difícil de copiar. Ele tinha volume, mas não parecia desorganizado. Tinha densidade, mas ainda mantinha linhas clássicas. Tinha peito cheio, braços enormes, dorsais abertos, ombros largos e uma cintura controlada o suficiente para criar aquela ilusão absurda de V-shape. E essa era a grande arma de Arnold. Ele não era apenas grande, ele sabia parecer maior ainda. Ele entendia luz, ângulo, pose, respiração, postura e presença. Quando Arnold posava, ele não apenas mostrava músculo, ele controlava a sala. Ele sabia quando abrir o dorsal, quando segurar o abdômen,
quando virar de lado, quando olhar para a plateia e quando parecer completamente relaxado, mesmo estando em tensão total. Essa era uma diferença brutal, porque muitos atletas tinham músculo, mas Arnold tinha o domínio. Ele sabia vender o próprio corpo como se fosse uma obra pronta, pensada e finalizada. E isso começa muito antes do palco. O Arnold de 1974 foi construído em uma rotina pesada, repetitiva e agressiva. Ele era conhecido por treinar com volume alto, muitas séries, muitos exercícios e uma mentalidade quase obsessiva por melhorar pontos fracos. Ele não via treino como uma obrigação de 1 hora por dia. Para ele, aquilo era o centro da vida. A academia não era só um lugar onde ele treinava, era onde ele testava a própria identidade todos os dias. Na preparação, a rotina dele girava em torno de treinar pesado e treinar muito. Peito e costas podiam aparecer no mesmo treino, em super séries brutais. Supino, crucifixos, barras, remadas, pullover, tudo encaixado para criar aquele visual de tronco largo e profundo. Arnold entendia que o peito era uma assinatura visual. Quando ele entrava no palco e fazia um side chest, parecia que toda a estrutura dele saltava para frente. O peito não era apenas grande, era dominante. Mas a parte mais inteligente era como ele combinava os músculos. Ele não treinava só para ficar forte em um exercício. Ele treinava para criar impacto visual. Peito cheio precisava conversar com dorsais abertos. Braços grandes precisavam conversar com ombros largos. Panturrilhas precisavam acompanhar coxas. Abdômen precisava aparecer sem destruir a linha de cintura. Era um trabalho de construção e correção ao mesmo tempo. Arnold tinha uma visão muito clara. Fisiculturismo não era apenas levantar peso, era moldar o corpo. Então, quando ele via uma parte atrasada, aquilo virava prioridade. E essa mentalidade explica porque ele passou a dar tanta atenção para panturrilhas. Por exemplo, ele sabia que não adiantava ter braços enormes e aparecer com uma base fraca. No palco, o corpo inteiro é julgado. E no nível do Olímpia, um detalhe pequeno pode virar uma diferença enorme. A dor também fazia parte desse processo, mas não essa dor romantizada de frase motivacional vazia. Era dor de repetição, de congestão, de músculo queimando, de continuar quando o corpo já estava pedindo para parar. Arnold entendia que treino pesado separava o atleta comum do campeão, mas o volume e a consistência separavam o campeão comum do cara que virava referência histórica. Ele não queria apenas vencer, ele queria criar um padrão. E esse padrão, em 1974, era absurdo, porque Arnold estava em um momento raro. Ele ainda tinha a fome do competidor, mas já tinha a confiança do campeão. Isso muda tudo. Um atleta inseguro entra no palco tentando provar alguma coisa. Arnold entrava no palco como se o palco já fosse dele. E quando o adversário via isso, antes mesmo da primeira pose, já sentia a diferença. A rivalidade com Lou Ferrigno ajudou a aumentar essa aura. Lou era enorme, ele tinha um físico impressionante para a idade, com estrutura gigante e muito potencial. Mas contra Arnold, ele ainda parecia em desenvolvimento. Arnold era mais completo, mais polido e muito mais perigoso na apresentação. Lou podia chamar a atenção pelo tamanho, mas Arnold prendia a atenção pelo conjunto. E bodybuilding, principalmente naquela era o conjunto. O Mr. Olympia de 1974 também teve um contexto especial, porque o evento foi levado para um palco muito mais simbólico. Não era uma competição escondida em um canto qualquer. Era no Felt Forum, dentro do Madison Square Garden, em Nova York. Para o fisiculturismo da época, isso era um salto enorme. Era como se aquele esporte, que muita gente ainda tratava como subcultura estranha de academia, estivesse entrando em um espaço mais sério, mais respeitado e mais observado. E Arnold entendeu isso. Ele sabia que aquela noite não era só sobre defender um título, era sobre representar o esporte, era sobre mostrar que o fisiculturismo podia ser espetáculo, arte corporal, performance, disciplina e entretenimento ao mesmo tempo. Ele já pensava além da medalha, enquanto muitos competidores estavam preocupados apenas com o resultado. O Arnold já pensava em imagem, mídia, cinema, negócios e futuro. Essa
é uma parte que muita gente ignora. Arnold não era só um atleta com físico absurdo, ele era um estrategista. Ele entendia que ser campeão era importante, mas ser lembrado era ainda mais importante. Em 1974, ajudou a construir essa memória. As fotos daquele ano, os registros do palco, os bastidores com Franco Columbu, o confronto com Lowe, tudo virou material de lenda. Não porque era apenas bonito de ver, mas porque mostrava um homem no auge do controle sobre si mesmo. Franco Columbu também tinha um papel importante nesse ambiente. Ele era um amigo, parceiro de treino e, ao mesmo tempo, um monstro competitivo por conta própria. Em 1974, Franco Columbu venceu a categoria abaixo de 200 libras, derrotando Frank Zane. E isso mostra como aquela noite tinha uma concentração absurda de talentos. Não era só Arnold contra Lowe, era uma era inteira sendo registrada. Franco, Zane, Lowe e Arnold no mesmo contexto era praticamente uma fotografia do que o bodybuilding clássico representava. Mas a diferença é que Arnold era o rosto principal e ele sabia disso. Quando ele subia no palco, a atenção ia para ele, não apenas pelo físico, mas pela maneira como ele carregava o corpo. A pose de duplo bíceps frontal mostrava braços cheios, peito alto, cintura controlada e uma confiança que parecia irritar os adversários. A expansão dorsal mostrava largura, o side chest mostrava densidade, o vácuo abdominal mostrava controle e as poses clássicas reforçavam aquela ideia de que ele era mais do que um cara grande, ele era uma imagem pronta. A alimentação também fazia parte dessa construção, mas sem a fantasia moderna de que tudo era extremamente limpo, calculado em aplicativo e controlado por 1000 planilhas. Arnold vinha de uma geração diferente. A base era comida de verdade, proteína alta, refeições grandes, carne, ovos, leite, shakes, consistência e uma preocupação clara em comer o suficiente para sustentar treino pesado. Ele não cresceu dentro dessa cultura atual de demonizar tudo. Ele queria performance, recuperação e crescimento muscular. Ele falava sobre consumir proteínas várias vezes ao dia, usando shakes para completar o que não conseguia bater apenas com comida. Isso fazia sentido dentro da rotina dele. Treino pesado de manhã, treino pesado depois, aulas, trabalho, compromissos, viagem, preparação, fotos, entrevistas. Para manter aquele corpo, ele precisava comer como atleta grande. Não era só treinar insano, era sustentar o treino com comida, recuperação e repetição. E mesmo assim, o que impressiona em 1974 é que Arnold não parecia apenas grande, ele parecia pronto. Esse é o detalhe. Muitos atletas conseguem ficar grandes fora de temporada, mas perdem impacto quando tentam secar. Outros ficam definidos, mas desaparecem em volume. Arnold encontrou um ponto raro. Ele manteve massa, manteve presença e ainda levou corte suficiente para parecer dominante sob as luzes do palco. As pernas e panturrilhas também merecem destaque. Muita gente olha para o Arnold e fala só de peito e bíceps, porque realmente eram marcas registradas. Mas em 1974, ele sabia que não podia entregar um físico incompleto. As coxas tinham que acompanhar, as panturrilhas tinham que aparecer, e mesmo que a era clássica não cobrasse pernas como o fisiculturismo moderno cobra hoje, Arnold entendia que uma base fraca quebraria a ilusão do corpo inteiro. A estética dele dependia de equilíbrio. Se a cintura engrossasse demais, o V desaparecia. Se os braços crescerem sem ombro, o físico ficaria estranho. Se o peito dominasse demais e as costas não acompanhassem, ele perderia profundidade. Se a perna ficasse pequena, o corpo pareceria pesado em cima e vazio embaixo. Arnold sabia disso. Por isso, treinava como um construtor que revisa a obra o tempo todo. Só que o que fazia Arnold diferente não era apenas a planilha, era a cabeça. Em 1974, ele já tinha uma confiança quase perigosa. Ele conseguia transformar pressão em combustível. Enquanto outro atleta poderia entrar nervoso por ter Lowe Ferrindo vindo atrás, Arnold parecia gostar disso. Para ele, um rival grande aumentava o valor da vitória.
quanto maior o desafio, maior a história. E Arnold sempre gostou de histórias grandes. Ele também entendia muito bem a parte psicológica da competição. O palco começava antes do palco. Começa no bastidor, no olhar, na postura, na forma como o campeão age perto dos adversários. Arnold sabia parecer relaxado, sabia brincar, sabia rir, sabia fazer o outro sentir que estava tentando entrar em uma casa onde ele já morava fazia anos. Isso não era acidente, era domínio mental. Quando chegou a hora do confronto, a diferença apareceu. Lowe tinha tamanho e futuro. Arnold tinha tamanho, acabamento, carisma, pose e comando. Lowe era o gigante que ameaçava. Arnold era o campeão que parecia saber exatamente como a noite iria terminar. E no bodybuilder, essa segurança conta muito, porque quando dois físicos estão sob a mesma luz, a apresentação pode aumentar ou diminuir o atleta diante dos olhos dos juízes. Arnold venceu a categoria acima de 200 libras e depois venceu o overall. Era o 5º Mr. Olímpia consecutivo dele, e isso importa muito, porque vencer uma vez pode ser resultado de um grande ano. Vencer 2 vezes já mostra domínio, mas vencer 5 vezes seguidas contra gerações diferentes de rivais mostra que Arnold não estava apenas participando da Era de Ouro, ele estava comandando aquela era. E talvez por isso 1974 seja lembrado como uma das melhores versões dele, porque ali ele não era o Arnold mais famoso do cinema ainda, não era governador, não era o símbolo pop mundial que viria depois. Ele era o fisiculturista no auge da identidade dele, o cara que tinha saído da Áustria com uma ambição quase absurda e agora estava em Nova York, no Madison Square Garden, provando que o corpo dele tinha virado uma marca antes mesmo de Hollywood transformar o nome dele em lenda. O mais interessante é que 1974 também estava perto de uma virada. O livro Pump Iron ajudava a apresentar aquele universo para um público maior, e depois o documentário faria isso explodir ainda mais. Arnold estava exatamente nesse ponto de transição. Ainda era totalmente atleta, mas já começava a virar personagem cultural. Ele ainda treinava como fisiculturista, mas já pensava como alguém que queria conquistar o mundo fora da academia. Isso explica porque aquele ano tem tanta força visual. As imagens parecem capturar um Arnold antes da transformação final, antes do cinema engolir o atleta, antes da fama global, antes dos grandes contratos, antes de virar o Schwarzenegger que todo mundo conhece. Em 1974, ele ainda carregava o cheiro da academia, do ferro, do pump, da dieta, da rivalidade e da obsessão diária. Era o Arnold fisiculturista em estado puro. E quando se fala que aquela pode ter sido a melhor versão física dele, não é só por causa do peso ou da medida do braço. É pela combinação tamanho, maturidade muscular, confiança, estética, palco e contexto. Um físico não vira lendário apenas porque é grande. Ele vira lendário quando aparece no momento certo, contra o rival certo, no palco certo, com a história certa em volta. O Arnold de 1974 tinha tudo isso. Ele tinha Lou Ferrigno pressionando, tinha Franco Columbu brilhando na categoria mais leve, tinha Frank Zane representando a estética refinada, tinha o Madison Square Garden dando peso histórico ao evento, tinha a mídia começando a olhar para o fisiculturismo com mais atenção e tinha Arnold no centro, usando tudo isso para aumentar ainda mais a própria imagem. Só que existe um ponto que deixa essa história mais forte. Arnold não parecia satisfeito. Mesmo vencendo tudo, mesmo sendo o maior nome do esporte, ele ainda treinava como se precisasse provar algo. Essa é uma diferença brutal entre quem vence e quem marca a época. O vencedor quer troféu, o cara que marca a época quer controlar a memória que as pessoas terão dele. Em 74, Arnold controlou essa memória. Ele entregou uma versão que até hoje é discutida. Tem gente que prefere o Arnold de 1975 pela fama do Pump Iron. Tem gente que prefere versões anteriores pela linha ou pelo impacto contra Sérgio Oliva. Mas 74 tem um argumento forte. Foi talvez o ponto em que ele juntou o máximo de massa, presença, maturidade e controle antes de entrar definitivamente na fase em que Hollywood começaria a puxar a vida dele para outro caminho.
E é por isso que esse ano não pode ser tratado como apenas mais uma vitória no currículo. 1974 foi um recado para Lou Ferrigno, um recado para os juízes, um recado para as revistas, um recado para o público e talvez até um recado para o próprio Arnold. Ele tinha construído um corpo que já não pertencia apenas a ele. Aquele físico tinha virado símbolo. No fim, o que torna Arnold Schwarzenegger em 1974 tão fascinante não é só o braço, o peito ou a pose, é o pacote completo. Ele era atleta, artista, vendedor, estrategista e personagem ao mesmo tempo. Ele sabia sofrer no treino, sabia comer para crescer, sabia se apresentar no palco, sabia intimidar o adversário e sabia transformar uma vitória em narrativa. E isso é muito raro. Muitos fisiculturistas vencem campeonatos, poucos criam uma imagem que atravessa décadas. Arnold fez isso. E em 74, talvez mais do que em qualquer outro ano, ele mostrou porque não era apenas o maior nome daquela geração. Ele mostrou porque até hoje, quando alguém fala em era de ouro do bodybuilding, a primeira imagem que vem na cabeça de muita gente ainda é ele. Peito aberto, bíceps cheio, cintura controlada, olhar confiante e a sensação de que o palco inteiro tinha sido construído para aquele momento. Essa foto é de 74. A aura da época. 74 foi o ano em que Arnold não apenas venceu o Mr. Olímpia, ele venceu a dúvida, venceu a ameaça do novo gigante, venceu a pressão de continuar no topo, venceu a comparação com suas próprias versões anteriores e deixou uma das imagens mais fortes da história do fisiculturismo. A imagem de um homem que entendeu antes de todo mundo que músculo chama atenção, mas presença cria legado. E agora eu quero saber de você, na sua opinião, o Arnold de 74 foi realmente a melhor versão física dele ou você acha que ele esteve melhor em outro ano, como 1975 ou até na fase contra Sérgio Oliva? Comenta aqui embaixo porque essa discussão sempre divide muita gente no fisiculturismo. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o seu like monstro, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ainda acha que Arnold foi só um ator famoso. Porque antes de Hollywood, antes dos filmes e antes da política, ele foi um fisiculturista que transformou presença em legado. Eu sou Charles Xavier, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Sejam imparáveis!